E aí, investidores? Prazer imenso estar falando com vocês aqui. Queria fluir no Espírito Santo aqui e te dar uma palavra. Eu sei que você está vendo muitas notícias aí no Brasil. Eu sei que você está concentrado na mídia, nas notícias, de tudo que tem acontecido em todas as esferas da nossa sociedade, não é verdade? E a tendência é que quando a gente vê notícias ruins, seja na área governamental, seja na área nas áreas da sociedade em si, né? Parte de família, aquela coisa toda. A tentação que temos no nosso pensamento é achar que acabou, não existe mais esperança. Literalmente estamos chegando no fim, não há nenhum tipo de esperança, não há nenhum tipo de pensamento de que realmente as coisas vão ficar bem, o que eu vou ter que fazer, aquela coisa toda. Se você está ainda na base da sobrevivência, você está, nossa, mas o governo tem que fazer isso, aquela coisa toda. Se você está na classe média alta, você já começa, não, mas o que a gente vai fazer nas finanças, aquela coisa toda. Se você já é uma pessoa muito rica, você vai cair na tentação de o que eu tenho que fazer, se eu fico no Brasil, se não fico. E eu vim aqui para te dizer que desde que você nasceu, três coisas já existem. Número um, crise econômica. Número 2, governantes não íntegros. E número 3, a tentativa contínua de acabar com a família. Desde que você nasceu, desde que eu nasci, desde que o mundo é mundo, existe isso. A única diferença, na verdade, é que a tecnologia ela avança, a internet ela torna acessível a informação, e principalmente a reivindicação de pessoas que literalmente não tomam o partido de ficar parados e ficar apenas pensando na vida, ou então achando que não é isso mesmo, é ponto final, vamos tolerar e ao mesmo tempo ficar na nossa. Não, 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 não. O mundo foi feito por pessoas que literalmente saíram da sua zona de conforto e começaram a fazer o que deve ser feito. O mundo foi feito por pessoas que creram em Deus, agiram em fé e começaram a experienciar o sobrenatural das coisas acontecendo, única e exclusivamente porque eles foram lá e peitaram o que estava acontecendo. Todas as histórias bíblicas, todo o fundamento da nossa sociedade está alicerçado em histórias de grandes homens, grandes mulheres que literalmente saíram do seu mundinho, das suas quatro paredes, do seu conforto, da sua vida e falaram: não, eu preciso fazer o que deve ser feito. Eu queria falar um pouco do que nós devemos fazer. Num mundo de caos, num mundo onde a mídia só bate em cima de desesperança, no mundo onde a maior parte do que é televisionado é medíocre, é contra a família, é contra os valores, num mundo onde basicamente a injustiça ela toma poder da justiça. Eu quero te dizer o seguinte: não fique parado, não fique somente pensando na vida ou então olhando as coisas como uma pessoa passiva. Você e eu somos cidadãos do reino de Deus. Então, nós temos coisas que nós devemos fazer. E eu queria bater um papo sobre isso com você hoje. Porque num mundo onde atrocidades acontecem, é natural que as pessoas tenham uma tendência a agir pelo que sentem, ao invés de agir pelo que deve ser feito. Então a primeira coisa que eu queria deixar como recomendação a vocês, da qual eu amo muito e ao mesmo tempo acredito que Deus colocou vocês na minha frente para, de alguma forma, eu ser usado para a edificação de vocês, com a minha própria vida, mesmo sendo uma pessoa imperfeita, mas que vive genuinamente o Evangelho e ao mesmo tempo tem frutos para mostrar para a glória de Deus. Eu estou te dizendo uma coisa que a gente deve fazer com certeza absoluta
é focar na nossa família. Você não precisa ficar concentrado no que as pessoas dizem para os seus filhos, ou o que elas dizem para a sua família, ou que o modus operandi, como o mundo está rodando. Você não precisa ficar preocupado com isso. Você só precisa sentar e falar assim: eu vou focar na minha família. Se você é homem, seja homem. Se você é mulher, seja mulher. Se vocês são pais, sejam pais. Firmes no que a palavra de Deus diz para vocês serem. O homem deve amar sua esposa assim como Jesus amou a igreja. Então não somos homens com necessidade de apreciação. Somos homens que faz o que tem que ser feito. Nós honramos as nossas esposas, nós honramos a nossa palavra com elas, nós somos leais a elas em pensamentos, palavras e ações. E mulheres, ame o seu marido, edifique o seu marido, construa o seu marido com palavras, pensamentos e orações. Fortifique o seu homem, porque ele é um guerreiro e foi chamado para morrer por você. Então nós temos que concentrar muito fortemente nessa que é a base da nossa sociedade, o casamento e a família. Bruno, o que isso tem a ver com política? O que isso tem a ver com o Brasil? O que está acontecendo? É a crise, aquela coisa toda? Nunca venceremos uma guerra apenas guerreando, de forma braçal, de forma humana. Nunca. Nós vamos vencer as guerras guerreando da forma espiritual. Parece que não. Mas muitas pessoas querem que gente do poder morra. Ah, não, mas fulano podia morrer, não sei o que lá. Você já orou por eles? Muita gente fala, não, mas esse cara tem que sair do poder, esse cara não sei o que. Eu te pergunto, você já orou por eles? Vocês casais, vocês já ajoelham no chão e oram pelo seu país? Não se culpe e não se condene se não estiver fazendo. Mas esse é o modus operandi de Deus. É a guerra espiritual. É o modo pelo qual a gente sai da nossa zona de conforto, zona de apreciação somente das notícias e entra num combate contra principados, potestades, seres dominadores desse mundo, mas que estão completamente debaixo da unha de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então eu vim aqui para esse primeiro ponto do que nós temos que fazer é literalmente cuidar da nossa família. Porque se eu cuido da minha família, você cuida da sua família, seu vizinho cuida da sua família, seu tio, seu primo, todo mundo cuida da sua família, nós não admitiremos que entre dentro da nossa família dogmas, preceitos, ideologias, qualquer coisa que seja contrária ao que Deus estabeleceu na nossa vida, desde o princípio do mundo. Nós somos respeitosos com o que cada um quer fazer com a sua vida, mas de forma alguma nós vamos lutar calados. Mas a nossa luta é aqui, ó, dentro do quarto, de olhos fechados, de joelho no chão e combatendo na autoridade do nome de Jesus todo o principado e toda a potestade que quer acabar com nossos filhos, quer acabar com a sua família, quer acabar com o seu casamento, quer acabar com as suas finanças, quer acabar com a sua fé, sua esperança. Não existe a mínima possibilidade de você lutar essa guerra calado. E eu estou chamando vocês, guerreiros espirituais, entrem dentro do quarto de vocês e lutem essa guerra com quem está lutando essa guerra do modo certo. Não se desesperem, porque o povo de Deus não se desespera. Não existe absolutamente nada que possa acontecer nesse mundo que seja prejuízo para um filho de Deus. Nem mesmo a morte é um prejuízo para o filho de Deus. Pelo contrário, é lucro. Então, do que você está com medo? O que você vive temeroso ou temerosa? Por que você está alimentando pensamentos sobre o futuro com base na sua
mentalidade alimentada por um sistema completamente corrompido e do inferno que jorra uma lavagem cerebral de que você está frito. Quando na verdade você é um filho, uma filha amada incondicionalmente por Deus, o Criador do céu, da terra e de tudo que há. Criou você à imagem e semelhança de Deus. Você, homem, você é um guerreiro de Deus. Só que você não luta com a sua sabedoria, com a sua força. Você luta porque você é ungido, protegido, fortificado, coberto pelo sangue de Jesus. Onde você bota a planta dos teus pés, você domina. Você coloca a mão, você prospera. Esse não é apenas o seu direito, é a sua herança. Você é um homem de Deus. Cuidado com o que você olha na internet. Cuidado com o que você pensa durante o dia. Porque a queda de uma sociedade começa com a queda dos homens. Você nasceu para ser uma coluna, literalmente sustentando a sociedade, sustentando a família, sustentando seu casamento, sustentando seus filhos, sendo literalmente a pessoa que vai na frente recebendo as flechas, sim. Porque você está ao redor de você muitos anjos de guerra. Não se acovarde, não fique retraído, não se torne uma besta quadrada, que é o que mais a gente vê nessa sociedade, de pessoas que estão, de homens que estão literalmente esquecendo de quem são. E você, mulher, você foi criada a beleza mais extraordinária de Deus. Você é a figura do Espírito Santo de Deus na vida do homem. É você que gera o perfume na vida de um homem. É você que instrui. É você que motiva. É você que edifica. É você que, inclusive, é a única inspiração do seu homem querer fazer alguma coisa. Sustente a sua identidade de mulher amada incondicionalmente, independente do que seus pais fizeram com você. Você é uma mulher extraordinária, ungida, protegida. Você foi dotada de um poder extraordinário de gerar a vida. Através de você, mulher, a vida é gerada. Então, vocês dois, casados, ou você que é solteiro, assumam sua real identidade. Todo prejuízo, toda consequência séria, inclusive morte antecipada, vem do pecado. E o salário do pecado é a morte. Então nós precisamos de homens e mulheres de Deus, não apenas pessoas que têm uma Bíblia, caminham com ela debaixo do braço e sentam no banco, a bunda no banco na igreja no dia de domingo, mas de pessoas que sejam literalmente inspiradas, conduzidas, instruídas pelo Espírito Santo de Deus, porque abriram seu coração e falaram: Deus me usa nesse momento, nessa geração. Porque não existe nenhuma coisa que acontece na vida que seja mais importante, mais poderoso do que o nome de Jesus nessa terra. Então você está sendo chamado e chamada para levantar, número 1, a sua família. Coloque o seu orgulho do lado debaixo dos seus pés, peça perdão. Coloque o seu orgulho debaixo dos seus pés e perdoe. Fortifique a sua família. Uma vez que você libera todas as correntes e fala: eu me libero da minha necessidade de estar certo ou certa, você construiu um casamento sólido, você está construindo filhos extraordinários. A primeira parte desse vídeo não está falando sobre hoje, está falando sobre a segunda e a terceira geração que vai vir depois dessa que está sendo criada na sua casa.
Depende de nós. Segundo ponto muito importante, nós precisamos de uma vida de oração. E, por favor, sem religiosidade. Oração não é algo que a gente, grandíssimo Senhor Altíssimo, a ti damos toda a honra. Deus quer verdadeiramente adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Pessoas que chegam no íntimo e falam: Senhor, deixa eu abrir o verbo aqui. Se arrependa dos seus caminhos. Volte para Deus. Não porque você vai ter alguma outra consequência porque não fez isso, mas simplesmente porque você quer viver o amor incondicional de Deus. Aquele que é isso aí mesmo que nos constrange. Como pode eu e você sermos amados incondicionalmente por um Deus que literalmente fez tudo por nós e faz todos os dias? A única coisa que nós temos que fazer é sermos honestos com Ele. Seja você com Deus. Isso é oração. Entre no teu quarto e fala: Senhor, olha, cara, eu fiz isso, aconteceu isso, olha, eu pensei isso, nossa, não tem noção, aconteceu aquilo lá, eu queria fazer isso, tal, mas seja feita a tua vontade. Um dos lugares que eu mais me senti abençoado em Israel foi o Jardim do Getsemane, onde Jesus chega realmente à conclusão do que vai acontecer com ele na cruz do Calvário. Ele se ajoelha, ora e fala: Pai, afasta-se de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Então, eu e você precisamos ter convicção de que a verdadeira oração, ela acontece ao longo do dia inteiro. Você está num caminho, você não está no trabalho, Senhor, me desculpa por essa palavra, Senhor. É arrependimento e unção, arrependimento e unção, arrependimento e unção, porque nós vamos errar até o final da nossa vida. Só que nós não podemos errar nas mesmas coisas. Então não deixe culpa entrar na sua vida, não deixe condenação entrar na sua vida, não deixe nenhuma coisa que coloca você para baixo entrar na sua vida. Você tem liberdade de entrar no seu quarto e falar: Senhor, e conversar com Deus. E eu vou te falar, você pode ter toda a riqueza do mundo, não chega aos pés do que ter a presença de Deus. Você pode ter a família mais incrível, mais abençoada, não chega aos pés de ter a presença de Deus. Então, homens, não sejam leais às suas esposas porque você tem uma força de vontade. Sejam leais às suas esposas porque, em primeiro lugar, você é leal a Deus. No íntimo, fala a verdade com Ele. Segundo, você é leal a você mesmo. O que adianta você só fazer um papel na sociedade? Não, eu faço isso, eu faço... Não. Você tem que ser leal a Deus, você é leal a você. Porque ninguém constrói coisa grande se não é leal a si mesmo, depois de ser leal a Deus. E em terceiro, você, consequentemente, você consegue ser leal a qualquer pessoa, inclusive a sua esposa. Sendo leal a Deus e a você. Então, esse momento de oração contínua e ininterrupta por você, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos. Ai, Senhor, muito obrigado. Olha, estão indo de avião agora, tá ungido, tá protegido. Obrigado pelo teu favor. Olha, Senhor, eu conto com o teu favor. Nossa, é amizade. Deus é teu pai. A minha esposa falou algo hoje que eu fiquei assim, cara, sensacional. Porque ela falou uma coisa que não tem muito a ver com relação à parte do vocabulário, mas que no profundo sentido tem tudo a ver. Que ela falou: Deus é nossa mãe, porque Ele nos trata como uma mãe, né? Ele olha os detalhes. Os pais não olham os detalhes, as mães sim. As mães, elas foram ungidas com a capacidade holística de olhar a família e se concentrar nas coisas que o homem não percebe. Então Deus, literalmente, Ele nos dá a certeza de que a mulher foi criada literalmente com o dom do Espírito Santo, com um poder gigantesco. E por isso que está acontecendo essa mazela no mundo de hoje, de mulheres tentando ser homem, quando na verdade elas têm o maior
benefício de todos, de terem o Espírito Santo e literalmente dominarem sobre todas as coisas, inclusive sobre os seus homens, mas de maneira sábia. Continue orando. Esse é o segundo ponto. Ore incessantemente. Porque o relacionamento de casal é uma pirâmide. Está aqui o homem, está aqui a mulher. Essa é a base da pirâmide, está aqui Deus no meio. Quanto mais o homem individualmente e a mulher buscam a Deus, mais eles se unem. Como que pode você estar com 20 anos de casado, 30 anos de casado e estar cada dia mais apaixonado pela tua esposa, pelo teu marido? Por causa da oração. Comunhão com Deus. Deus vai fazer você só olhar os aspectos positivos da sua esposa e do seu marido. Porque você se entregou a ele. Então, mais uma vez, Bruno, o que isso tem a ver com o Brasil, com a crise, com a política, se nós levantamos famílias ungidas, alicerçadas nas suas reais identidades, ninguém vai tomar posse de nada que é nosso. Não existe a mínima possibilidade. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali estarei, disse Jesus. E onde Jesus está, trevas não fica. Então, nós temos hoje 85% da população brasileira cristã. Só que nós precisamos de pelo menos 50% desses cristãos sendo genuinamente cristãos. De literalmente se entregar ao mover de Deus, à inspiração de como deve se comportar, não por força de vontade, mas por obediência e temor a Deus. Porque Deus é gracioso, Deus ama a gente incondicionalmente, Deus favorece você e eu, de forma que você fica constrangido. Como que pode Deus ter pensado nisso? Meu Deus do céu, olha como é que eu fui abençoado. Agora mesmo, antes de abrir esse vídeo, chegou uma mensagem para mim de um texto de uma moça que nem me conhece direito. Ó, estava em oração ontem, Deus falou para você, para falar isso para você. Veio na hora certa. Então, como que pode a gente se afastar disso? Sendo um cristão meia boca. Sendo uma pessoa que só fala que é cristão. Mas dentro de casa não é um marido idôneo. Dentro de casa não é uma esposa que respeita. Dentro de casa não existe moral sobre os filhos. Autoridade. Vocês são autoridades. Na tua casa não tem democracia. Na tua casa tem reinado. Na tua casa é monarquia. Você é o rei, você é a rainha. Vocês mandam na sua casa. Dentro de toda a sabedoria, dentro da instrução, dentro da maleabilidade, dentro da educação, mas vocês reinam. Vocês foram feitos à imagem e semelhança do maior rei que existe. Nem um cachorro, nem um cavalo, nem a águia, nem mesmo o leão, que todo mundo acha, nossa, o rei. Nem mesmo o leão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Eu e você fomos. Então o que está acontecendo com a sociedade? O que está acontecendo com esses cristãos que ficam dentro do quarto, que ficam com um telefone na cara o dia inteiro, se amedrontando, se acovardando, chegando, sendo recuado e não abre a boca para literalmente construir, em primeiro lugar, a sua família. Em segundo, construir outras famílias. Você está sendo chamado, junto com a sua esposa, junto com seu marido, e você que é solteiro, a viver uma vida santa, para atrair para a sua vida aquele par que vai construir com você uma tsunami de pessoas construídas. Nunca ache que o poder das trevas é maior do que o poder de Deus. Não é. O poder das trevas, ele atua nesse mundo através do marketing. Até porque, se a mídia fala de coisas boas, não tem audiência. A mídia tem que falar de coisas ruins. A mídia tem que propagar. A mídia,
a maioria dela, não todas, né? Ela é usada pelas trevas para te dar a notícia. Mas a notícia que vem do céu, ela é definitiva. Ela está escrita há mais de 6.000 anos. Ela não foi escrita pelo humano, ela foi escrita por quem manda. E nós, eu e você, nos abrimos a viver pela direção de quem manda. Isso não tem a ver com religião. Eu não quero saber a igreja que você frequenta, a placa que tem na frente. Isso é tijolo, é bom para comunhão. Eu também frequento, é maravilhoso. Mas o que realmente importa é nós sermos igreja. A igreja não é parede, nós somos a igreja. Então, esse é um chamado no tempo de hoje, no tempo que está cada vez mais caminhando para o fim, de libertar outras pessoas, de caminhar sobre a esperança, de literalmente você ter o reino de Deus dentro da sua casa, a unção, a proteção, a paz, a alegria, a felicidade, o favor, a prosperidade, a riqueza, independente do que está acontecendo lá fora. Eu tenho certeza absoluta que se você se levantar depois desse vídeo para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, dentro da sua casa, e olha que aqui nesse YouTube aqui tem mais de, 5.000 visualizações, tem vídeo de 20.000 visualizações, a gente precisa no máximo de uns 100. Só 100. Pessoas que decidiram realmente reinar com Cristo nessa terra. Tomando posse sim de todo sofrimento, tomando posse sim de toda a adversidade, tomando posse sim de todo o confronto, mas tomando posse com vitória. Porque a gente não parte para a vitória, a gente parte da vitória. Então como que você está com medo, está com ansiedade, está com preocupação, está com depressão, está com síndrome não sei o que, tem que ir lá, se você já está partindo da vitória? A certeza é a vitória. Não existe derrota na sua vida. Ah, mas me tiraram, Bruno, você não tem noção. Um sócio. Ah, mas aconteceu isso. Ah, as minhas lojas fecharam. Você não perdeu nada, você só aprendeu. Você só aprendeu uma forma diferente de fazer. Ninguém consegue te tirar nada. Porque tudo que te tiram, Deus vai restituir 7 vezes mais. 10 vezes mais. 20 vezes mais. 100 vezes mais. Então você vai viver pelo que o mundo fala ou você vai viver pelo que a palavra diz? A palavra diz que você é abençoado. A palavra diz que vocês são favorecidos. A palavra diz que vocês são ricos. A palavra diz que vocês são literalmente a família abençoada mais estratosférica dessa terra. E a palavra diz que vocês vivem pelo propósito, vocês não vivem pela recompensa terrena. Que se dane o que você tem, que se dane as casas, os carros, os barcos, não serve para porcaria nenhuma se quem está dominando sobre isso tem um coração do inferno. Um coração tomado pelo amor ao dinheiro. Sem famílias. E é por isso que eu já determino. Essa próxima imersão vai ser a melhor imersão que a gente vai ter. Esse momento que a gente vai ter em Cancún vai ser um momento de Deus na terra. Porque nós vamos levantar famílias que não apenas se tornem extremamente ricas, mas que usem o seu poder nesse Brasil para levantar outras famílias e fazer o que nós devemos fazer. Como pessoas conservadoras da família. Como pessoas conservadoras literalmente dos preceitos e do que de verdade nós vivemos e que foi construído todas as sociedades que prosperam nessa terra. A base bíblica. Não faz sentido nenhum a gente recuar sendo leões, águias, para formigas que fazem barulho. Você tem livre escolha sobre a sua vida. Inclusive de tirar cabo dela. Deus deu livre-arbítrio para todo ser humano. E todos que estão fazendo besteira na terra, todos vão pagar absurdamente. Mas a nossa função é guerrear espiritualmente.
orando pelos nossos governantes, construindo uma família alicerçada na rocha, não calando a boca e indo a público edificar outras famílias, com valores, com a identidade certa, com os preceitos e a criação que nós recebemos da verdade. Respeitando quem não concorda com a gente, quem não concorda com a verdade, mas não admitindo a falta de respeito sobre nossas crenças. Então, você está sendo chamado. A sua família está sendo chamada para esse tempo, onde pessoas reais, você e eu, brasileiros e brasileiras, que não admitem ficar parados, mas não estão aqui para lutar verbalmente, braçalmente, humanamente. Se levantar para lutar espiritualmente. Pela sua vida, com temor a Deus, pela sua família, sendo um homem e uma mulher de Deus dentro da sua família e edificando outras famílias. Se alguém chega para você e fala sobre divórcio, vai sair da tua frente com a decisão de ficar casado para sempre. Se alguém chega para você com um pensamentozinho de que eu sou isso, eu me sinto isso, eu que caçamba quatro, você vai abrir a Bíblia e falar assim, cara, Deus criou o mundo assim assado, você é livre, pode fazer o que você quiser, mas aqui está o que é certo. Aqui está o que é certo. Não tem jeito. Toma sua decisão. E você, sendo usado pelo Espírito Santo, automaticamente faz uma pessoa entender a revelação da verdade. Porque o que está acontecendo no mundo de hoje é uma lavagem cerebral tão forte, tão grande, tão mesquinha e tão óbvia, que as pessoas, na verdade, elas não estão tendo nem o discernimento do que é verdade. Cabe a você e eu não confrontarmos, mas pregar a verdade. Levantar famílias que literalmente não precisam abrir a boca para falar de Jesus, porque a vida delas é um fruto contínuo das obras de Jesus na vida delas. Se precisar, elas vão usar a palavra. Mas elas entram e saem dos ambientes, as pessoas, esse Jesus eu quero. Os filhos delas entram e saem dos ambientes e falam, cara, essa família é incrível. Porque você e eu tomamos posicionamentos que não tem a ver com a nossa estrutura emocional, não tem a ver com as nossas vontades, porque a nossa vontade é ir lá dar um tabefe, dar uns tapas na cara mesmo, a nossa vontade é essa, é humano. Não tem a ver com os nossos sentimentos, porque sentimento gera uma ação, e ação gera um resultado. Não tem a ver com os nossos sentimentos. O sentimento, ó, esse aqui é meu sentimento, certo? Então tá, esse aqui é o posicionamento com Deus. Todo posicionamento de Deus vai te levar completamente contrário ao teu sentir, à tua razão humana. Ah, não, mas eu tenho que fazer isso, porque isso é o óbvio. Não, então isso é o óbvio, então vamos fazer o que Deus quer. Ah, mas eu não sei o que Deus quer, então espera Ele falar. Espera Ele falar. Ah, mas não falou ainda, eu tenho que agir. Não tem que agir nada. Você não foi chamado para agir, você foi chamado para esperar em Deus. Qualquer decisão forte da tua vida, espere em Deus. Tá, o que vai acontecer? Ele é teu favor, Ele é a tua justiça, Ele é teu galardoador, Ele é o teu abençoador, Ele te ama incondicionalmente, Ele que te favorece, Ele que vai te edificar, Ele que vai te levantar. Deixa Deus trabalhar. Mas só que eu estou chamando aqui famílias que literalmente se entreguem para Deus. Entrega seus pensamentos, porque os pensamentos que a gente vai pensar estão alinhados à palavra de Deus. Vai ter pensamento ou outro que a gente fica assim, meu Deus do céu, como que pode ter pensado nisso? Senhor, leva esse pensamento agora cativo à obediência de Jesus Cristo. Pum, acabou o pensamento. Esse é um antídoto para acabar com qualquer pensamento. E pensamento leva o quê? Ações. Não tem jeito. Na hora que você for agir, é porque você já alimentou muito um pensamento.
Se você está só alimentando pensamentos de construção, que você é abençoado, que você construiu, tal, não, mas que eu tenho que arrancar, não sei o quê, eu tenho que fazer, não sei o quê, porque senão eu fui prejudicado. Você foi prejudicado? Deixa que Deus é a sua justiça. Porque se foi realmente prejudicado, Deus será a tua justiça sobre aquela pessoa. A única coisa que você tem que fazer, sabe o que é? Abençoa aquela pessoa. Ora sobre aquela pessoa. Cara, profetiza a bênção sobre aquela pessoa. Que ela prospere mais do que você, em nome de Jesus. Quem te prejudicou. Teu famoso inimigo. Ame pelos seus inimigos. Isso é ser cristão. Ser cristão não é pegar uma Bíblia e ir para a igreja. Faz parte para você alimentar a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir. Mas ser cristão é um posicionamento. Esse posicionamento vai edificar a sua família, esse posicionamento vai edificar o seu condomínio, esse posicionamento vai edificar o seu bairro, esse posicionamento vai edificar o seu estado, esse posicionamento pode mudar o seu país. Porque ser posicionado em Deus influencia. E se o inferno está influenciando com a lavagem cerebral completamente errada, e as pessoas estão tomando atitudes, inclusive genocidas, é porque também nós temos um poder muito maior de influência sobre o que é bom. Não cabe a nós fazer justiça, cabe a nós lutar espiritualmente. É isso que eu queria comunicar com você. Eu tenho certeza absoluta. Esse ano de 2025 é o ano de início de uma década ultra supersônica. Por que eu estou falando isso? Mas eu falo isso, uma década ultra supersônica, porque o ultra supersônico não tem nada a ver com o mundo. O mundo está assim, ó, declínio. E é geopolítica. Mas você está só assim, ó, blá, 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 blá. Por quê? Porque você está se posicionando com Deus. Sempre fala honra e glória de Deus, porque eu não consigo dar honra e glória a nada do que é meu. Porque se você se posicionar com Deus, esquece o resto. Porque primeiro o reino, depois tudo mais vos será dado por acréscimo. Então eu estou chamando aqui famílias que sucumbem à sua vontade própria, que sucumbem o seu sentimento, que sucumbem o desejo ardente por dinheiro, para viver literalmente inspirados por Deus. Mas Bruno, o que eu tenho que fazer? Fecha os teus olhos, ajoelha no chão do teu quarto e espera. Sem religiosidade, não tenho o que falar, não tenho o que escrever, espera. Ele vai aparecer para você. Às vezes é um pensamento, às vezes é uma inspiração, às vezes ele não vai te falar nada nesse momento. Mas durante o dia você vai ficar, caraca, é isso que eu tenho que fazer. E você vai saber que é Deus, porque a tua vontade não é fazer isso. Só que você vai saber que é Deus porque o diabo não iria mandar você fazer isso. E você sabe que a consequência de fazer isso é só bênção. E quando você começa a caminhar em bênção, você, caramba, se eu faço algo que está contrário à minha vontade, mas está no caminho de Deus, opa, subi um degrau. Estou subindo degrau, e quanto mais você sobe degraus, maior serão os testes de fidelidade. Não porque Deus testa a gente, mas é porque Ele vai sempre testar o nosso coração. Está enraizado no dinheiro? Eu te convido. Vai fazer uma doação que mexe completamente com a tua escassez. Não, Bruno, não, mas eu ganho 10 mil por mês. Não, mas eu tenho isso aqui. Então faz o seguinte. Se inspirado por Deus, pede uma inspiração dele de um valor extraordinário que você tem que doar. Não, Bruno, meu Deus, mas vai faltar. Vai faltar? Então beleza. Então tira da tua cabeça que você controla a sua vida e vai lá e doa. E vê o que ele vai fazer na sua vida. Não vivemos pelo que ganhamos, vivemos pelo que doamos. Uma vez que o fluxo está aberto e você deixa fluir, ele despeja mais. Viva uma vida extraordinária. E só existe uma forma de viver uma vida extraordinária. É você tendo clareza que a sua vida serve para um propósito de outras pessoas terem uma vida extraordinária.
Sai da fase de buscar bênção para você. Ora pelos outros. Sai da fase de buscar justiça. Ora pelo teu inimigo. Sai da fase de ficar buscando, sabe, aceitação, que as pessoas têm que falar que você é incrível, que você sai disso porque ele já te ama incondicionalmente. Chegou a hora de vocês, famílias, se levantarem espiritualmente. E você não tem noção o impacto que nós vamos fazer em 3 meses, em 6 meses, com famílias orando todo dia, com famílias lendo a Bíblia todo dia, com famílias abdicando da sua razão, da sua vontade, do seu orgulho, do seu ego para seguir a Deus. As obras do inferno não prevalecerão, desde que existe genuíno cristão. Cristão genuíno. Pessoas que se posicionam. Gente que não está de brincadeira com Deus. Gente que tem temor. Que sabe que Deus é maravilhoso, que Deus é carinhoso, mas que está entrando para o nível de maturidade. Porque ser salvo pela graça é uma coisa. Tá tudo bem, já foi salvo. Pode fazer o que quiser, vai para o céu, beleza. Mas já está na hora de caminhar em maturidade, crescer em maturidade para viver o reino de Deus na terra. E isso não é sobre esforço braçal, é sobre esforço de posicionamento. Deixa Deus fluir na tua vida. Deixa Deus transbordar. Deixa Ele derramar sobre a sua vida. Mas para isso você precisa... Deus! Eu me abro para você. Eu não quero mais o que eu penso. Eu quero o que o Senhor tem para a minha vida. Então eu queria finalizar esse vídeo com uma oração sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Mas recebe essa oração no íntimo do seu ser e a partir do final dessa oração, você é um novo homem. Você é uma nova mulher. O Espírito Santo vai te conduzir. Não é pela força do braço. Não é a força de vontade. Não é agora que você vai fazer. Não, agora não. Beleza, eu nunca mais vou errar. Você vai errar. Mas erre com Deus. Erre se arrependendo. Erre crescendo com Ele. Porque Ele não busca pessoas perfeitas. Sabe o estuprador? Sabe o assassino? Sabe o sequestrador? Sabe o genocida? Jesus morreu na cruz por todos eles. Mas cabe a ele se arrepender para receber a dádiva da vida. Não tem como. Deus não opera no livre-arbítrio. Você tem que querer. E eu te pergunto, até quando você vai viver uma vida onde basicamente você só acredita em Deus? Até quando você vai viver uma vida onde as pessoas te perguntam, e aí, você é o quê? Não, eu sou da igreja tal. E cadê a vida? Cadê os frutos? Cadê as recompensas divinas na sua vida? Cadê o fluir de Deus na tua vida sobre a vida das pessoas? Não se culpe, não se condene, o que passou, passou. Porque eu tenho certeza absoluta que você vai se posicionar depois dessa oração e você vai conquistar em 6 meses o que você não conquistou na tua vida inteira. Só para você ter certeza que sem Deus é impossível conquistar o que você conquistou. Pai, em nome de Jesus, nós fechamos nossos olhos, mas nós abrimos nosso coração agora, Pai. Diante de Ti, Senhor, junto com os meus irmãos, nós literalmente nos entregamos agora. E a primeira coisa que a gente quer entregar, Senhor, é a nossa razão. A primeira coisa que a gente quer entregar, Senhor, é a nossa justiça. Não importa o que fizeram com a gente, Senhor, nós abençoamos agora os nossos inimigos, que na verdade nem são nossos inimigos, eles que na verdade criaram alguma coisa na cabeça deles e que estão indo contra a gente, mas nós repreendemos e cancelamos agora, na autoridade do nome de Jesus, os principados e potestades que estão agindo sobre eles. Porque a tua palavra diz que a gente não luta contra a carne, não contra sangue, Senhor, mas sim contra eles. A nossa luta é espiritual. De forma sábia, não entramos em confrontos. Dentro da nossa carne, eu e meus irmãos tomamos
posse agora de perdão genuíno. Quem somos nós para não perdoar nossa esposa, o nosso marido, depois de ter recebido o teu perdão, Senhor? Nós liberamos agora todas as casas de todas as famílias que estão aqui escutando. Toda e qualquer obra do inferno nessas casas, nessas famílias, na mente das crianças, na mente dos adolescentes, está repreendido agora em nome de Jesus. Todo pensamento contrário à verdade, toda ideologia que não seja a palavra de Deus genuína, graciosa, amorosa, com direitos e identidade completamente estabelecida na palavra. Nós tomamos posse disso agora. A nossa casa é limpa. Todos os anjos mandam ao nosso redor e ao redor da nossa casa, Senhor. Que nós consigamos agora, a partir do dia de hoje, tornar os nossos lares, Pai, centros do céu, depósitos do céu, depósitos de perdão, porque o Senhor tem perdão sempre. Depósitos da unção, porque a unção vem de ti. Depósitos da bênção, porque a bênção vem de ti. Depósitos sim de riqueza, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor tem depósito na casa aqui, minha e de todos os nossos irmãos, porque o Senhor vai poder fluir riqueza na vida dos outros. Milhares de pessoas serão contratadas graças à riqueza que o Senhor vai despejar na vida dessas pessoas que estão escutando agora. Em nome de Jesus, liberamos perdão e pedimos perdão agora a Ti sobre todo e qualquer erro passado. E nós recebemos inteiramente o perdão já dado há 2000 anos atrás. E que o inferno estava tentando roubar de nós, dizendo que a gente não merecia. Só que, para infelicidade dele, a gente sabe, não merecemos mesmo. Mas mesmo assim, o Senhor nos perdoa. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado pela tua unção, Pai. Obrigado por levantar essas famílias. Obrigado por liberar cura agora mesmo, Senhor. Tem famílias que estão precisando de uma cura agora. Libera, Senhor. Tudo que eles estão precisando de doença que está sendo estabelecida seja repreendida, cancelada, amarrada. Que saia dos corpos deles agora, na autoridade do nome de Jesus. Que seja restabelecida a saúde agora, em nome de Jesus. Que se há qualquer tipo de escassez mental, Senhor, que faz algum aqui pensar em sabotar outra pessoa para ganhar dinheiro, de fazer qualquer coisa ilícita para ganhar dinheiro, até mesmo os golpistas que estão aqui me escutando agora, se arrependam, Deus ama vocês. Pessoas que ficam aí escutando conteúdo para tentar copiar, para tentar... Vocês são a imagem e semelhança de Deus. Vocês podem construir coisas de vocês. Vocês podem pedir a Deus criatividade, sabedoria e crescer com Deus. Sem degrinir a imagem de ninguém. Sem tentar roubar ninguém. Tomem posse da herança divina. Jesus se fez pobre naquele lugar, naquela cruz, para que vocês se tornassem pessoas amplamente ricas. Se há alguém aqui que foi ensinado na infância de que as coisas vão faltar, Senhor, liberta essa mente de escassez agora. Faz essas pessoas entenderem que o Senhor supre as andorinhas, os pássaros, as árvores. Ninguém trabalha, o Senhor supre. O Senhor quer que a gente trabalhe porque o trabalho é um propósito. Através da nossa obra, das nossas mãos, das nossas palavras, o Senhor age. O trabalho só serve para isso. Meu Deus do céu, que haja libertação na mente das pessoas. Qualquer tipo de escassez, qualquer tipo de prisão do passado, qualquer coisa que tenha a ver com o pai, com a mãe, não importa, eles só deram o que eles receberam. Perdoa, libera,
Você está completamente livre para crescer, para prosperar, para ser uma pessoa extraordinária nessa terra, porque você tem o que é extraordinário dentro de você. Senhor, eu te peço pelos meus irmãos, Senhor. Abençoa eles, Pai. Abençoa. É até ridículo eu te falar, Senhor. Abençoa eles, porque o Senhor já abençoou há 2000 anos atrás. Só que perdoa a gente, gente. Senhor, em nome de Jesus, perdoa, porque nós tivemos uma lavagem cerebral desde a nossa infância, por pessoas que também passaram por uma lavagem cerebral, dizendo que a gente tem que ralar, que a gente tem que... E aí vivemos a vida inteira, nos tornamos pessoas que têm 30, 40, 50 anos, 60 anos, sem realizações extremas contigo. Para nós, chega! Esse é o dia do basta, Senhor. Tem homens e mulheres de Deus aqui, entregando a vida para você nesse exato momento. Dispostos a viver contigo, Senhor. Toma posse desse coração. Eu te peço isso em nome de Jesus. Instrui eles na verdade. Instrui eles no caminho. Instrui eles na riqueza, na prosperidade, mas acima de tudo, Senhor, de entregar o coração de orgulho nas tuas mãos. Porque foi por causa do orgulho e do ego que Lúcifer se tornou quem é. Não existe orgulho vindo de ti. Na verdade, existe a humildade vindo de ti. Muito obrigado, Pai. Obrigado por tudo. Eu, na autoridade do nome de Jesus, eu abençoo agora nossos irmãos. Nos libertamos completamente da necessidade de apreciação vinda lá da nossa infância. De alguma forma nós não fomos amados, mas nós recebemos tudo que o Senhor literalmente tinha para nós. E hoje nós sabemos que tudo que a gente viveu era para o momento de hoje nós sermos usados. Se tem alguém aqui que foi estuprado na infância, é para você libertar pessoas que estão sendo estupradas agora. Se tem alguém aqui que cometeu adultério, que sempre foi fornicador, é para você acabar com essa vida agora e libertar as pessoas que estão nesse caminho. Se tem alguém que usou ou usa droga nessa live aqui, que tenham agora a decisão de acabar com isso em nome de Jesus e libertar outras pessoas que estão nesse mesmo caminho. Não é para nós nos culparmos do que fizemos. É para nós entendermos que isso tem um propósito. Nós vivemos na cruz. Tivemos na pele. E agora nós vamos poder falar para uma pessoa: eu sei o que você está passando. Só faz isso. Se entrega. Se entrega. Não existe mais nada para fazer. Pai, em nome de Jesus, junto com os meus irmãos, a tua palavra diz que onde 2 ou mais estiver reunido, ali o Senhor estará e o Senhor está aqui, Jesus. Muito obrigado, Pai, por ungir, por proteger, por literalmente derramar o seu sangue sobre o Brasil, Pai. Que todas as entranhas desse país, que todos os cantos desse país sejam abençoados, Pai. Que todos os ministros, que todos os governantes, que nosso presidente seja abençoado, que ele seja próspero da maneira que o Senhor aprova. Que qualquer líder, qualquer governante, os líderes das empresas, os líderes governamentais, que eles caiam agora, Senhor, ungidos pelo Teu Santo Espírito, em arrependimento profundo, em nome de Jesus. E que isso seja para o benefício da nação, Pai. Que nós tenhamos uma nação extraordinária, Pai. Uma nação não apenas rica de belezas naturais, não apenas rica com o melhor povo dessa terra, que é o brasileiro, mas rica de pessoas que se convertem ao Teu coração, Pai. Que se convertem literalmente a se posicionar contigo, Senhor. A de entender que não tem caminho melhor do que o caminho com a Tua presença, Pai. Oh, meu Pai, tenha misericórdia dessas pessoas, Senhor.
que eles recebam o teu perdão, Pai. Muito obrigado, Jesus, pelo que tu fez naquela cruz. Foi definitivo, o perdão foi definitivo. Que todas as pessoas que estejam praticando mal saibam que elas receberam mal na infância. Receberam uma criação completamente adversa ao que foi realmente pregado. Que todos os presos, todos os presídios do Brasil recebam agora um manto de paz, um manto de arrependimento, um manto de amor incondicional, que eles sintam na pele agora, que eles são amados por ti, independente do que os pais deles fizeram a eles. Eles foram literalmente vítimas de uma lavagem cerebral programada pelo inferno. E caíram no laço do passarinheiro. Renova, Pai. Dá propósito a essas pessoas. Abre as cadeias mentais, não apenas físicas, da vida das pessoas, Senhor. E que esse país, Senhor, seja ungido para proclamar o teu nome ao redor do planeta Terra. Em nome de Jesus, é o que te pedimos aqui em conjunto, Pai. Não apenas entregamos nosso coração, mas nós entregamos o nosso Brasil, Senhor. Eu abençoo na autoridade do nome de Jesus, Pai. Como ministro do teu evangelho, Senhor. Todas as famílias, Pai. Que todos os caminhos errados se convertam nesse exato momento. Que todas as pessoas direcionadas pelo inferno a pensar o que querem da própria vida se convertam e saibam que a melhor coisa que a gente pode fazer com a nossa vida é tentar entender o que o Senhor quer para a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu abençoo aqui todos os nossos alunos, pessoas que estão aqui nesse vídeo, pessoas que receberam esse vídeo por compartilhamento. Eu abençoo essas famílias, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Que o teu milagre esteja na vida deles. Que o teu favor esteja na vida deles. Que a fortuna, que a riqueza estejam sim nos bolsos deles, no mundo dos investimentos, mas que sejam usados pelo propósito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço, Senhor. E já te agradeço, porque na tua palavra está escrito, pede e recebe. E nós recebemos. Nós recebemos a nossa família transformada. Nós recebemos nossos filhos longe de todo caminho que não seja do teu caminho. Nós recebemos um casamento extraordinário, ungido, protegido, comigo, com a minha esposa. Fala aí você mesmo que está escutando. Comigo, com a minha esposa, com o meu marido, abdicando da nossa razão, do nosso ego, do nosso orgulho. Porque casamento é para sempre, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Glória ao teu santo nome. E eu quero fazer o último convite aqui, você. Se você está juntado, seja você homem ou mulher, vocês dois aí, tá juntado? Só juntou os panos? Tá morando junto? Chegou a hora de você ir no cartório e regularizar o seu casamento. Homens, a sua mulher está completamente insegura, subconscientemente e inconscientemente, sem esse documento. E mulheres, o seu homem precisa de um posicionamento seu para que vá fazer isso. Homens amados, amo vocês. Não precisa ter medo de se jogar dentro de um casamento. Não existe nada fora dele que seja recompensador. Solteiros, tomem a decisão de se juntar a um parceiro fisicamente, sexualmente, somente depois do casamento. Isso é um posicionamento em Deus. Porque se um homem ou uma mulher não consegue controlar o pipi e a pepeca, vai controlar o que na vida? Live, oração, posicionamento, vamos para ação? Eu quero testemunho lá no meu Instagram, Bruno Aguiar Investimento. Bruno, tá aqui, ó, regularizamos nosso casamento. Bruno, tá aqui, ó,
regularizamos nosso casamento. Bruno, tá aqui, ó, documento, ó, regularizamos nosso casamento. Porque botaram na cabeça de vocês que casamento tem que ter uma festa de 200 mil reais, não sei quantos convidados, docinho, aquela coisa toda, quando na verdade o casamento é um posicionamento. Diante de um pastor, de um padre, de você se comprometer com Deus, com você e com a sua mulher e com o seu marido. Você acha que nós vamos construir sociedades que prosperam sem isso muito claro? Sem isso nesse posicionamento? E eu tenho certeza absoluta que isso atingiu aqui pelo menos 80% de quem está escutando. Sabe por quê? Porque eu passei anos assim. Eu não estou aqui como dono da razão, não. Ah, tem que ser assim. Não, eu passei anos assim. Sem me posicionar com a minha esposa. Sabe o que aconteceu? A bênção só vem depois disso. Porque Deus ama o casamento. Deu para entender, gente? Então, solteiros, não fiquem ansiosos. Não tirem sua paz. Vocês têm que sentar no seu quarto, falar com Deus. Deus, eu preciso de um homem assim, de uma mulher assim, que seja assim, assim, e que todas as características que você coloque sejam depois do que uma característica principal, que é uma pessoa que teme a Deus. Você não tem noção, depois de muitos anos da minha vida, de escutar minha esposa continuadamente falando para as outras pessoas, não, que eu mais me orgulho do meu marido é que ele teme a Deus. Não é a vida que ele me deu, não é riqueza, né? Não tem nada. A pior coisa é um homem que não teme a Deus. A pior coisa que tem é uma mulher que não teme a Deus. Vira uma aberração. A pessoa ela não tem o sentido da vida, ela vai tomando decisão, vai tentando, daqui a pouco o buraco. Só que as estatísticas são reais, não são divulgadas. Frutos das decisões. Eu quero saber quem tomou a decisão de aceitar esse posicionamento. Coloca aqui nos comentários. Bruno, essa semana a gente vai casar no papel. E eu faço questão, vocês que casaram, que são casados no papel, eu faço questão de abrir uma possibilidade e alguma coisa a gente vai abrir para vocês estarem na imersão com a gente. Alguma coisa, a gente vai abrir alguma possibilidade, não vem aqui na mente, mas eu quero que vocês estejam lá. Porque vocês não têm noção do que vai acontecer nessa imersão. Principalmente para vocês que tomaram posicionamento. A imersão já começou. Não vai chegar lá em novembro, não. Cancún já começou. O que adianta você ser rico? O que adianta você estar com uma banca extraordinária? O que adianta se o faturamento está explodindo, o investimento está top das galáxias e você não registrou? Para comprar imóvel, você assina. Para comprar carro, você assina. Para comprar, comer lá embaixo do hotel e colocar no seu carro, você assina. Por que você não vai assinar o documento mais importante? Que é literalmente o portal para todas as bênçãos que Deus tem para derramado para você. Que é a família. E começa pelo casamento. Você vira temente a Deus. Você está se comprometendo com Ele de forma intensa. E eu te entendo, homens, dá aquele medo, dá aquele não sei o quê. Você foi criado às vezes pelo teu pai, pelo teu tio, pelo padrasto, não sei o quê. Dizendo que é muito melhor estar livre. Ó, caminho do inferno. Não faça isso. Tome esse posicionamento. Escreve no comentário. Já se posiciona agora. Escreve no comentário. Essa semana a gente resolve o nosso casamento. Deu para entender? Eu não fui inspirado a falar isso à toa. Isso é para você. Beleza? Fiquem com Deus e vamos levantar esse Brasil.